Welcome, everybody. Let's open with a Bem-vindas word of todas prayer. as pessoas. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for your agradecemos continued goodness and watch care over us. pela tua bênção e cuidado contínuo sobre nós. Please guide us and bless us Nos guie e nos abençoa as we try to understand ourselves better ao nos tentarmos entender melhor and to understand you e better. também te entender melhor. As we delve into the purpose of our creation, Ao mergulharmos para entender o propósito da criação, may you give us a glimpse of humanity and que divinity. tu nos possas mostrar um pouco da humanidade e divindade. In Jesus' Em name, nome de amen. Jesus. Amém. So I had quite a few questions, Eu recebi algumas perguntas. and I don't know that I can answer all of them, Não sei se eu posso responder a todas. so I apologize for that. Peço desculpa por isso. But I'll go through each question, and if I can't answer them all, I'll just say I don't know the answer. Eu vou olhar para cada pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei Feel a free to ask resposta. additional questions, Sintam-se livres para fazer perguntas adicionais. and I'll probably ask you questions as well. E eu provavelmente também vou fazer algumas perguntas. So, question number 1. Então, primeira pergunta. Why was Adam created first? Por que Adão foi criado primeiro? What does it mean? O que significa? And many people don't know how to respond to that question. Muitas pessoas não sabem responder a essa pergunta. So, who's got any thoughts? Why was Adam created first? Quem tem pensamentos? Por que Adão foi criado primeiro? You must have thought about it before. Vocês já devem ter pensado nisso antes. Sorry? I can't hear you. Eu não consigo ouvir. You want me to pick them to answer? I will in a second. What are our options? Quais são as nossas opções? Adam first? Adão primeiro. Another option? Outra opção. Eve first? Eva primeiro. Third option? Terceira opção. Together Juntos. They are created together at the same Foram time. criados juntos at the same time. ao mesmo tempo. So I guess the person who's asking the question, why was Adam created first? Eu acho que a pessoa está fazendo a pergunta por que Adão foi If it was criado the other way primeiro. round, E se fosse ao they would contrário, ask that same question. eles fariam a mesma pergunta? So if Eve was created first, would we ask the same question? Se Eva tivesse sido criada primeiro, a gente ia fazer essa pergunta? We should, but would we? Nós deveríamos, mas será que faríamos? Because I've got a feeling most people wouldn't. Porque eu acho que a maioria de nós não questionaria. We would ask a different question. Faríamos What uma question would pergunta you ask? diferente. E que pergunta você faria? Why was he created a second? But that's the Por que same foi question. criado a segunda vez? Essa é a mesma pergunta. Okay, so when people ask this question, Então, quando as pessoas they fazem essa tend to ask it in the pergunta, framework of patriarchy. elas normalmente fazem dentro de um padrão de So patriarcado. if we can move away from that, Se nós pudermos sair disso, because I don't think it's a patriarchal issue, porque eu não acho que é uma questão patriarcal. it's more about why they were created in a sequence. É mais o porquê que foram criados numa And the sequência. second question we would want to ask E a segunda pergunta que a gente irá fazer Is? ou deveria querer fazer is the order. temos a ordem, The second one is a segunda Time that they were created. tempo em que in the foram same time. criados ao mesmo tempo. we know that they weren't,
Sabemos que não foram. So I'm going to put that question aside for a moment. Então, por enquanto, eu vou colocar essa If we pergunta de tackle lado. the actual creation itself, Porque se nós falamos da criação em si, they're created in order eles são or criados em ordem sequence. ou numa And the sequência. other question we would ask E outra is, pergunta que a gente faria é: That Eve was created from his rib. so the creation is different. se a Eva foi criada da costela do Adão? Ou Adam is seja, created a from criação foi dirt, diferente, porque o Adão foi criado do soil. pó da terra and Eve is created from a part of Adam. e a Eva é criada de uma parte de Adão. So because we live thousands of years later Porque nós vivemos in a corrupt world milhares de anos mais tarde where men num mundo rule, corrupto, onde where men rule, os homens é que we tend to governam, have this idea that it's not fair. temos essa ideia de que isso não é justo. But let's try to put that aside and try to wonder why God created it in this way. Mas vamos colocar isso de lado e tentar questionar o porquê que Deus criou So dessa if you were forma. God, Então, se você what fosse would you Deus, have done? o que você teria feito? Try to answer that question. What would you have done? Tentem responder a essa pergunta. O que vocês teriam feito? So you'd create them at once, Você iria criá-los de uma vez? and would you create them the same way or differently? E iria criá-los da mesma forma ou de formas diferentes? Okay, so you'd create them the same way. Da mesma forma, ok? Peter, you were saying? Peter, você estava dizendo? I would create them the same way. Eu Okay. iria Thomas? criar da mesma forma. Thomas? Create them from the same material, same way. Same way, same time? Da mesma forma, ao mesmo tempo? Yes. Sim. Okay. Ok. I wouldn't do it that way because it would be a Eu double não work and faria I dessa would do the forma same work porque seria twice. trabalho duplo e eu teria que fazer o mesmo trabalho duas vezes. So you wouldn't do it which way? Just Você tell me quer how fazer you would de que do it. forma? Me diga como você So iria so fazer. Be the same way like God, maybe not, I don't know. Da mesma Okay, so forma you're not que sure. Deus, não sei. Então você não Anyone tem else? certeza. Mais alguém? So someone who makes um, hmm. Tomasz, Sophie, sculpture? Yeah. Yeah, Statue? they make it from the same material, but it has different Alguém shapes. que faz uma escultura, Okay, so they faz do might look mesmo different, but material, you'd do it at the mas same formas time, diferentes. same material. Tudo bem, mas você faz da mesma forma, mesmo material, então. Anyone else? Mais alguém? So are we then questioning God? Então, God did it wrong? será que a gente está questionando Deus? Será que Deus fez We're errado? saying we don't agree. Será que a gente está dizendo que não Well, you don't concorda? agree because you said if I was God, I would have done it differently. Vocês não concordam, porque na verdade vocês estão dizendo que se fossem Deus So teriam doesn't feito that kind of indicate diferente. you see some fault with God's plan Isso indica que vocês veem alguma falha no plano de Deus. if you would do it differently? Se vocês querem fazer diferente. Maybe it indicates we just don't understand the plan. Talvez indique Okay, so que we nós don't não understand the entendemos o plan. plano. Ok? Então a gente So, não entende o If we don't plano. understand the plan, our option would be to do a different plan Então se a gente não entende o plano, a opção seria fazer um plano diferente. as opposed to trying to understand the plan. Eu acho que para tentar entender o plano. So when we get to this stage, people get nervous and they say, I don't want to be against God. Nós, quando chegamos a esse ponto, as pessoas ficam um pouco nervosas e dizem, eu não So quero ir let's try to contra understand Deus. why God would do it that way. Então vamos tentar entender o porquê que Deus faria dessa forma. Is there a difference between creating the woman first or the man first? Existe alguma diferença em criar a mulher primeiro ou o homem primeiro? Why would God do that? Por que Deus faria isso?
Any thoughts? Algum pensamento? Okay. So that's what. Is there a difference between a man and a Será que woman? existe uma diferença entre homem e mulher? So there's no difference. Então não há So if you get to diferença. the place where there's no difference between a man and a woman, Então se a gente chegar ao ponto de dizer que não há diferença entre so homem e let's begin mulher, with that. vamos começar com isso. Does everybody agree there's no difference? Todos concordam que não há Do we diferença? not look at biological differences? Não in our olhamos para a cases? diferença So biológica? if we're going to look at biological differences, Se nós vamos olhar para uma diferença biológica, then what would that teach us? então o que isso nos ensina? That they're different. Que são diferentes. So they have slightly different roles or functions, Então tem papéis ou funções um pouco diferentes, but you already know that about the Godhead. mas você já sabe isso da Trindade. And yet, the very essence of God, E ainda assim, a essência de I think we Deus, all understand that they're the same. nós entendemos que é o mesmo, que são o mesmo. So we agree that each personality of the Godhead are all essentially the same in their essence, Então, em essência, nós acreditamos que a Trindade They behave é o differently. mesmo. Se comportam they have different diferente, roles, têm papéis they look diferentes, different. se parecem diferentes. So if we take those differences as being superficial E se nós pegamos dessas diferenças como algo mais and we take superficial the essence of divinity, e tiramos a essência da do we all agree that they're the same? divindade, concordamos que são o mesmo? Yes? Sim? So if we take that Então, and se we a gente become to pega human nisso beings, e a gente fala dos seres we'd humanos, see that they're the same. nós vemos que eles são o mesmo. So if we can get to that place, Se a gente consegue chegar Then, a esse if ponto, we're going to create them in sequence, e se vamos criá-los em sequência, it wouldn't matter which way we do it, would it? não importa de que forma vamos fazer, certo? Okay? So if there's no difference, Então, se não há diferença, then you just flip a coin and you say Adam first or Eve first. você atira uma moeda e você diz ou Adão primeiro ou Eva. We were going to do it that way. Iríamos fazer dessa forma. If you have questions or you disagree, please say. Se vocês têm perguntas ou se vocês discordam, por So, favor, if you're digam. going to start the first person, Então, se você vai começar a primeira pessoa, what would you create them from? você vai criar essa pessoa do quê? Because you can just click your fingers and create them. Você podia clicar os seus dedos e There's criar a Many pessoa, ways you could do it. estalar o dedo e criar uma pessoa, porque há muitas formas Rather de than me fazer. asking which way you would do it, let's try to think about why God created the first person out of dust. Ao invés de eu perguntar como vocês fariam, vamos What's the tentar reason for pensar that? o porquê que Deus fez assim. Qual é a razão para isso? I'm not going to use the word parable because everything's a parable. Eu não vou usar a palavra parábola, porque tudo é uma parábola. We'll try and say something specific. Vamos tentar dizer algo mais Why would específico. God create the first person from dust? Por que Deus iria criar a primeira pessoa do pó? Helen? Aline? But God could have just spoken Adam into existence and it would have been the same as God. Deus poderia ter falado a Adão Why para dust? Why existir, mas soil? por que ele escolheu o pó? Por que a terra? So it's the reason it's dust A razão pela qual is é pó because é porque It is muted us. we already have dust. nós já temos pó. But we already have air.
Mas também já And the temos sea. ar e temos o mar. So why the dust? Então por que o pó? You're not sure? Okay. Tamina, Tamina? just Because we know when a person dies, they turn back Nós to sabemos dust. que quando alguém You have morre, beginning volta and a end. ser pó. Temos So o the princípio dust e is fim. actually the beginning, Então o pó and seria you o come back to princípio at the end you turn to dust e again. no fim Okay. a gente volta a ser pó. there's a Bible verse, and if anybody knows, it says ashes to verso ashes, dust to bíblico. dust. Alguém conhece? Maybe it's a Bible verse, maybe it's Pó retornando ao pó e as cinzas às cinzas. Talvez é um verso bíblico, That talvez was não. not supposed to be there, so I don't think that's a good reason. okay. So there's never supposed to be any death, so Não deveria haver morte, na verdade. Não sei se essa é uma boa doesn't agree razão. with Tamina. Então você não Do you concorda have a com a problem with that, Tamina. Tamina? Tamina, você tem algum Do you understand problema at com least the isso? logic? Você entende a lógica? Okay. Ok. You have a response? Outra resposta? So you defeated Tamina. Então você You derrotou a don't translate Tamina. that? Or they already know it? Right. I don't know. So Radka? Napadá mě, že jestliže, což teda víme až teď, um, když teda z té hlíny, tak to může souviset s tím, že my máme představovat těm andělům přesně to, co se děje tady na zemi, proto z té hlíny. I'm thinking Eu that estou it's pensando dirt que because the dirt é is o from the pó, earth, and porque é da it's terra. it's at this earth where E é we were nessa supposed to terra show to the que nós angels. deveríamos um, mostrar aos A čo im máme anjos predstavovať? Obraz Boha. Present to the angels the deveríamos picture of representar God aos on this anjos earth, a and imagem de Deus we are nessa from this terra. earth. E, que, Okay. e nós somos essa terra. I think we've got at least some teachers or scientists amongst us. Eu acho que temos alguns professores ou So cientistas let's entre try nós. use a bit of science. Vamos usar um pouquinho de ciência. So I'm not asking it, expecting a response. It's a rhetorical Eu question. não estou à espera de uma resposta, pode ser Is God retórica, restricted uma pergunta retórica. in what they can do? Será que Deus está restrito no Are there que pode limitations? fazer? Será que existem Either limitações? self-imposed or law demands limitations. Será que são think leis the answer to that, at least for autoimpostas me, is ou yes. é uma lei que dá essas limitações? God both lives in Eu a acho que spiritual nós realm, but respondemos also a in a isso para physical dizer one. que sim. Deus vive no mundo espiritual, mas And também in the numa physical esfera realm, física. there are laws. E na esfera física existem leis. And we all know in our own existence, E nós sabemos que na you can nossa go as far back as you existência, want to, nós podemos ir para trás o tanto quanto besides the very quisermos. few miracles that are recorded, E tirando alguns milagres que foram the escritos, way the Earth, the solar system, the universe operates a forma como o sistema solar, o universo is funciona, quite mechanistic. é bastante mecanístico. And human beings have figured out quite a lot of how things work. E os seres humanos já descobriram um tanto de quanto as coisas, ou como as coisas So, funcionam. God's going to create human beings, Então, Deus vai criar os seres humanos, and once they're created, e uma vez que são and then criados, God's going to say, you do some creation. Deus vai dizer, vocês façam alguma criação. How do human beings create? Como é que seres humanos criam? They don't make statues out of dirt, Não fazem estátuas do pó, and they don't do surgery and take body parts out. não fazem cirurgias e tiram algumas partes do corpo, So they don't use the two mechanisms that God used, não usam os dois mecanismos que Deus but they do usou, create. mas criam. And I think we could agree that, hopefully we agree, that their creation is equally valid
as God's creation was. E acho que, e espero que possamos todos concordar que a sua criação é tão válida quanto foi a de Deus. Do you agree with that? Vocês concordam com isso? So if we start on from that premise, Então, se nós começarmos nessa premissa, then let me get some input from you. If that's enough clue. então para vocês isso é suficiente? São dicas suficientes ou uma Use the pista material that suficiente? they themselves are created from. Who's Eles usam they? É usado o material que Who's the they? eles usam. Dosuti oni. Quem é o eles? You said People use the same As material pessoas usam o mesmo that they material are created from. que elas são, Okay, do qual elas yes. são criadas. Ok. From what they're doing. Sorry. I forgot. So from the creation, he said that they learn. people learn, yeah, Okay, about so themselves. regardless of the learning, Então, independentemente desse aprendizado, the point you made was o when ponto they que você create, fez é que quando they create from what? ser Human humano beings cria- create from what? cria do quê? Ou através do quê? They create from the same material they are created from. They Criam do create mesmo from the same material do qual material. foram criados. Então, criam do mesmo So, material. If you were to take, we'll take the three elements of this planet, Então, se você tivesse que pegar nos 3 elementos desse water, planeta, air, and água, dirt. ar e pó, what one are we most closely related to? qual é o que nós nos aproximamos mais? Dirt. O pó. Most of the elements that you need to create human beings, if not all of them, are in the dirt. Então, a maioria seria todos relacionados ao pó, How do we, à once we're sujeira. created, how do we continue living? Uma vez que nós fomos criados, como é que continuamos vivendo? What's the mechanism for continual life? Qual é o mecanismo para a vida This is contínua? science, not religion. Isso é ciência, não religião. We grow the food and we grow the food and we get it from Crescemos os the nossos earth. alimentos Yes, we grow e food. tiramos da terra. Sim, então crescemos Yes, os we have nossos to breathe and drink. alimentos. That's why I said most Sim, of the temos que elements. respirar e beber, por isso é que eu disse a maioria dos But elementos. we don't actually have to drink Mas nós não necessariamente precisamos because if beber, you just ate fruit, porque se você comesse apenas fruta, vegetables, you vegetais, can get all the water that you want from them, você pode obter toda a água que você but we do quer, have to breathe. mas nós precisamos We do have respirar. to breathe. But what you have in the atmosphere is already in the soil anyway. Mas o que nós temos na atmosfera já temos na terra. We just take it out, not from the soil, but from the air. Nós só vamos tirar não da terra, mas do ar. So all I'm suggesting Então, o que eu estou is sugerindo when God creates, é que quando Deus cria, God's going to have to create from something. Deus tem que criar através de alguma coisa. And to keep us alive, E para nos manter vivos, we will have to eat food. temos que comer comida. And besides photosynthesis, E além da fotossíntese, that all comes from the soil. tudo vem da terra. So there's a cycle, if you like. Então, há um ciclo. And that's why I'm suggesting that the first person is created from dust, E por isso eu estou sugerindo que a primeira pessoa foi criada because we're Do of the pó. same nature as dust. porque temos a mesma natureza que o pó. Which was very similar to what Radka said and what Peter had said. Que é muito semelhante ao que a Radka e o Radka Peter gave a disseram. spiritual A answer, Radka deu uma resposta espiritual, but a scientific answer is that mas uma we're resposta made of the same científica material. seria que nós somos feitos do mesmo material. So whilst it's a supernatural creation, it's still very mechanistic. Então, embora seja uma criação muito supernatural, também é muito mecanística. So if we've answered that question, at least to a surface satisfaction, Então, se nós já respondemos essa pergunta, pelo menos a Let's move nível to the second one. superficial, vamos para a segunda why pergunta. create the second person differently? Por que criar a segunda pessoa de forma diferente?
Because God could create that person in the same way Deus poderia ter criado essa pessoa da mesma from forma soil, da terra, but Peter said, mas when we create, Peter disse que quando nós we criamos, create children nós criamos from the crianças same elements that we are. dos mesmos elementos que nós somos So we all have a feitos. basic understanding of cell biology and procreation. Então nós temos um conhecimento básico de biologia e procriação, Having babies. ter bebês. So the second person is going to be created from a part of the first person, Então a segunda pessoa vai ser criada de uma parte da which is primeira basically how we pessoa, produce children. que é basicamente como nós I understand the produzimos biology is crianças. very different, Eu sei que a biologia é muito diferente, but the concept is the same. mas o conceito é So igual. what we're trying to, what is God trying to show us there? Então, o que Deus está tentando mostrar com isso? Let's not do a spiritual thing, Não vamos fazer algo espiritual, like it's the rib that covers the heart, the fifth rib, all of those como things. se a costela cobrisse o coração e todas essas coisas. That she's not the head and not the toe. We understand all of those. Que Eva não é nem a cabeça nem o pé, nós já entendemos We understand essas those coisas. geographical elements. But Temos why create os elementos from the first geográficos, person? mas por que criar da primeira pessoa? Anybody? Alguém? Amina? Tamina? Because that's how we will create. We will Porque not é assim create que from nós dust, vamos we will criar. create Nós não then vamos from criar do pó. the result God made. He Vamos he criar do put air, resultado que dust, and water Deus together, fez. and we Ele take that and we colocou create o from that. pó e a água juntos e nós pegamos nisso e criamos disso. I'll repeat it. Eu vou repetir. So the first person is created from dust. Então, a primeira pessoa é criada do pó The second person is created from another person. e a segunda pessoa é criada asked de uma why. outra pessoa. E eu, And Tamina said perguntei por quê. it served as E a an Tamina example disse que serve como exemplo of how we would create. de como nós iríamos criar. Because the only way we can create Porque a única forma que nós podemos criar is by, I'll say it this way, by giving a part of ourselves. é dando uma parte de nós. So I think we can all agree with that principle. Então, eu acho que nós podemos concordar com esse princípio. And we'll say that that is I'm going to call it the plan for human. E podemos dizer que esse é o plano para os seres humanos. Procreation or having babies. A procriação ou ter filhos. So it's creation, it's just procreation means you positively do it. So Então, it's the criação plan of seria how we will procriação. create from ourselves. O plano de como iríamos criar de nós mesmos. Why is that important? Por Why que is it isso é important importante? that Por we que é create importante From ourselves. que nós criamos de nós mesmos? If you're not sure, go back in your mind Se vocês não têm And a try to remember certeza, what voltem Adam na said. vossa mente e tentem lembrar does o que Adam Adão say? disse. once the second person's created. Uma vez que a segunda pessoa foi criada. This is the bone of my own bone and body of my body. So Carne this da is minha bone of my carne, bone, body of my body. Anything else? osso do meu osso. The name she got was from him. Okay. So we'll put the name aside. Colocando Let's o go nome with what's de he trying lado. to say in a very simple term. De uma forma simples, o que ele está tentando dizer? They're of the same material. They're of the same material. São feitos do mesmo material. This element of giving of oneself. E tem esse So there's an elemento element de of dar giving de of si yourself. mesmo. Então, temos esse elemento de dar There's de this nós element mesmos. of oneness Temos esse elemento de uma só pessoa, because they're created from the same material. porque são criados do mesmo material. Anything else? Alguma outra coisa?
Okay? We'll accept that. Ok? Podemos Why is that aceitar important? isso. E por que isso é importante? Peter, why is it important Por que é to importante, create Peter? from yourself Criar de você or mesmo. reproduce from yourself? Ou reproduzir de você mesmo. Adam or Humans, why is it Show important that for you all have- of us? Seres humanos, por que é importante para todos nós? Zeliska said it's important for Adam because it's important for all of us. Foi dito que é We importante all para share Adão those porque é common importante para todos nós. emotions. Nós compartilhamos essas She didn't quite emoções. say all of that. Ela não disse She didn't exatamente exactly assim, say that. But I'm adding to what she said. mas eu estou acrescentando ao que ela And I'm disse. asking, why is it important to do that? E eu estou questionando por que é importante fazer isso. you have a feeling of being one with someone? So we have a Temos o feeling of being one. sentimento de ser um com a pessoa. Before he was alone, but after he had a companion. Primeiro Adão estava sozinho, depois teve Companion uma could have been companheira. created anyway. Mas a companheira already poderia established ser criada de qualquer forma. Poderíamos ter estabelecido isso. But we want to know why it was that way. Mas nós queremos saber por que foi dessa forma. Learn from it how God works. Para So we entender learn como how Deus God works. funciona, como Deus trabalha. Peter, I like that. Gosto dessa resposta. Peter? Can see the picture of himself because she is of him, and when she sees her, he understands himself better. Porque dessa forma I'm going to put reflection. pode entender mais de si. So Eu same vou colocar aqui principle that you said. reflexão. Esse é o mesmo When you princípio look que at your você child, mencionou. you see yourself. Quando você olha para o seu filho, Yeah. você se vê Okay. a você mesmo. So I'm going to stop there on that question and let's summarize. Eu vou parar por aí. Question was, why was Adam created first? Por que o Adão What foi does it mean? criado primeiro? So O que I isso want to significa? suggest Eu quero sugerir that the way the question is being asked, que a forma que a pergunta foi feita, its framework, que foi with a formada negative connotation de to uma it, forma negativa, com uma I conotação think it seems negativa, negative, pelo menos a mim parece is negativa, because of, we'll call it the sinful world in which we live. é porque vamos chamar do mundo We lived in a pecaminoso different no qual world. nós vivemos. Nós vivíamos num mundo A sinless diferente, one. vou dizer sem I don't think pecado. we would have asked this question in this framework. E eu não acho que a gente iria fazer essa pergunta When dentro people ask desse the modelo. question Quando as pessoas fazem and we a say, I pergunta don't know the answer to that, e nós dizemos, eu não sei a resposta disso. what they're really asking is, why are men always first? O que as pessoas realmente querem dizer é por que os homens vêm sempre primeiro? Why are women always second-rate citizens? Por que as mulheres são sempre you cidadãs see de that segunda replicated classe? at creation. Nós vemos isso representado na So criação. I think it has a negative connotation to it. Então eu acho que tem uma conotação negativa. So my suggestion is Então a minha sugestão we é try to take out that negativity tentar tirar essa negatividade. and we don't look at what happened afterwards or the sin problem. Não olhar para o que aconteceu depois, para esse problema de pecado. Then we try to understand two questions, E depois tentar entender duas perguntas. three questions. Ou três perguntas. Why do it in sequence? Por que em sequência? Why create the first one from dust? Por que criar o primeiro do pó? And why create the second one from the body of the first E person? por que criar o segundo do corpo do primeiro? Da They're primeira the three pessoa? questions. Essas são as três perguntas. So we've answered number two. Então nós respondemos a God creates segunda. from dust Deus cria do pó
because all the elements that we're comprised of, we find in dust. Porque todos os elementos que nos constituem, nós podemos achar no pó. And then to sustain our bodies, E depois, para suster os nossos corpos, testing. So we've at least answered that point superficially. então nós respondemos esses Third pontos one, superficialmente. E Third o part of the terceiro question, ponto, a terceira why parte create da the pergunta, second person from the first? por que criar a segunda pessoa da primeira? It was to show us and to reinforce this idea of companionship, relationships, Foi para nos mostrar e reforçar essa ideia de companheirismo, de relacionamentos and oneness. e de ser uma só. So hopefully we've só. answered those two. Espero ter respondido pelo menos essas duas. To me, it seems like the first Para mim shows parece que a that primeira we mostra need work que nós because precisamos, we are saying that when we create trabalho. from, porque estamos dust dizendo again, que so a we gente need work, cria do pó. and the second shows that we need relationship. E a segunda So mostra we que need precisamos both de to be happy. relacionamentos. Então precisamos dos dois para estar Yes, felizes. sorry. Okay, if there's no more thoughts, I'll just try to briefly tackle the first question. Eu vou tentar então abordar answer. pouquinho a What was that? I primeira broke it down into pergunta. 3 parts. So what was part 1? Eu quebrei isso em 3 partes. Qual era a primeira parte? Why is it done sequentially? Prečo je Por que to é feito robené de uma forma hore? sequencial? Why not together? Por que não juntar ou So- juntos? Does anybody have any thoughts now? Alguém agora tem pensamento sobre isso? Time on the earth, I don't know how it is in heaven, if there is time. Tempo na Terra, não sei como é que é no céu, mas não sei se há tempo. On this world, there's always a sequence in things. If we go even to the micro Nesse world, nothing mundo sempre happens. temos uma sequência nas Like coisas. at the same Até no time, there's micromundo, sequence of events happening. as coisas acontecem de Okay. forma Anyone sequencial. else? Ok, Peter? mais alguém? Peter? Able to experience what it means to be alone and Poder that experimentar told o him que é something. estar sozinho. What else? O que mais? Say Why sequence? Por que sequência? It's to. Let's try to just come up with a simple answer. So we've got the Vamos answer from tentar dar Peter uma that resposta simples. Temos a he resposta could do Peter. understand loneliness and the Ele desire podia for entender companionship. o estar sozinho e também tinha esse desejo de se relacionar, ter um companheirismo. So 2 people had that. 2 pessoas já disseram isso. Why are there 3 gods? Por que temos 3 deuses? Very sensitive subject, of course. Claro que é um tópico bem sensível. Why not 1? Por que que não temos só um? More heads, more brains. Quanto mais More heads, more cabeças, brains. mais cérebros. We know relationships if there was just one. Okay, relationships. Were you going to say something more? Relacionamentos. Alone.
says cooperation. Diz cooperação. So we can stop there. Então, podemos I parar think we've aí. answered this question Eu acho que nós já respondemos of why essa there's a pergunta. sequence. Do porquê que há uma Because if sequência. they were created at the same time, in the same way, Se fossem criados ao mesmo tempo, da mesma forma, they would essentially be independent of one another. essencialmente seriam independentes um do And outro. this idea of creating the second person from the first E essa ideia de criar a primeira pessoa, a segunda pessoa da reinforces or primeira, brings this bond of union. reforça e dá essa ideia de união. So if we think about equality, we say it should be at the same time, in the same way. E se nós pensamos em igualdade, dizemos que deveria ser ao mesmo tempo, da mesma Maybe we're looking at forma. equality in the wrong way. Talvez nós estamos olhando para Okay, if there's no questions, I'll move on. igualdade de uma forma diferente. Next one. We are learning about equality and have hierarchy in the movement. Próxima pergunta. Estamos aprendendo de igualdade e temos hierarquia no movimento. Let me rephrase that question. We're learning about equality, Vou fazer a pergunta de novo. Estamos aprendendo sobre And igualdade yet, e, no entanto, we have hierarchy in the movement. temos So hierarquia there seems no to be a movimento. conflict between equality and hierarchy. Parece haver um conflito entre igualdade e What will hierarquia. it be like in heaven? Como seria no céu? What does it mean we rule with God? O que quer dizer que nós vamos governar com Deus? We inferred in the past that we were called to be equal with God. Nós já mencionamos no passado que fomos chamados a ser iguais a What Deus. does that mean? O que isso significa? Going back to hierarchy in the movement Voltando para hierarquia no movimento and in heaven, e no céu, and you put that with equality, e colocando isso junto com how do we igualdade, get all of these things to come together? como é que a gente reconcilia todas essas coisas? So let's try to break the questions down simply. Vamos tentar quebrar um pouco essas We all learn perguntas de about forma mais equality. simples. Todos So you've all aprendemos de got some igualdade. idea in your mind of what equality means, what it looks like, what it feels like. Então, todos temos em mente com o que se parece a igualdade, qual é a sensação que isso nos Then dá. we have what the questioner called hierarchy. Depois temos o que a pessoa que fez a So pergunta that's what we chama de currently have hierarquia. in the movement. Isso é o que temos atualmente no movimento. What's it going to be like in heaven? Como é que vai ser no céu? We're supposed to be ruling with God. Deveríamos estar governando com Does Deus? that mean we're equal with God? Será que isso significa que nós somos iguais a And Deus? how do we put all of these elements together? Como é que nós juntamos todos esses elementos? What are your thoughts? Quais são os vossos pensamentos? With God because we are creation and He's creator. So we can't be equal with God Não podemos ser iguais a Deus, because God's divinity and we're humanity, porque creator, Deus é created. divindade e nós somos a criação, Criador e a criação. Is that what you said? É isso que você está dizendo? So can you ever be equal with your children? Será que você alguma vez vai ser You're the igual aos creator. seus filhos? They're the Você created. é a criadora, eles é que foram criados. Level, yes. No, Eu fine, thank vou, you. sim. On some level. A um certo nível. So on some level, Então, a certo nível, can we be equal to God? nós podemos ser iguais a Deus? Did you say yes or no? Você disse que sim ou não? Did I force you to say yes or Eu te or that you can forcei see a the dizer logic? que sim ou você vê a lógica? Cool. But God will always supersede us, like He will always be bigger than Mas us. Deus They will sempre vai always ser be bigger. maior que nós. Are you always bigger than your children? Você é maior que os seus Isso. filhos? I don't mean physically. Eu não digo fisicamente. I mean the same way you used bigger. Eu estou usando da mesma forma que você usou essa palavra maior.
Some of the things children are better. Em alguma das coisas, as crianças são melhores. As your children grow older, À medida que as suas crianças so say you have a ficam family mais of 4. velhas, vamos dizer que é uma Family família of 3, de we'll make it 4 simple. ou de 3. Vamos fazer No, mais we'll go with simples. 4. 2 Não, children, na verdade, 2 vamos dizer parents. 4. São 2 crianças e 2 pais. When it starts off, Quando começa, what does it look like? com o que se parece? We'll talk about the power sharing. Vamos falar da questão de I compartilhar don't mean in a poder. wicked world, in your perfect world, what does it look like? Eu não digo no mundo ruim, mas no seu mundo perfeito, com o que isso se parece? I have the power over them. Eu tenho There's 4 of you. poder. Vocês You são said I. 4. Is 1. E você diz eu é só uma pessoa. I have the power over the children. Eu tenho poder sobre as crianças. So let's go with parents first. Então vamos falar Let's primeiro look at that dos power pais. relationship. Vamos falar How does that look? desse relacionamento de poder. Com o que isso se parece? We're talking about power structures in a family of 4. Estamos falando de estruturas de poder em famílias de 4 At the pessoas. beginning, No início, you said that parents are over the children. I say let's go with the parents first. você disse que os pais estão acima dos filhos e eu disse, então vamos falar dos pais Parent to primeiro. parent. Pai para pai, Equal. They are equal. igual. Então são From the very iguais. beginning. Desde o início. Yep. Sim? Are they different? They're not. You look different. Você parece diferente. Physically different. At least physically, well, we could show that there's more than Fisicamente, physical ok? differences. Mas existe mais do que diferenças físicas. Different. Então, diferente. So, you've got a family, you've got parents. Então, você they're tem uma equal and they're família, different. você tem pais, são iguais, mas diferentes. Going back to this question, Então, voltando para essa what's the main pergunta, role of the parents qual é o papel principal dos pais at the beginning? no início? We're parents, so they have children already. We'll go. No, I know I'm using the word parents. What Então, will they são do pais, mas first? já foram crianças? Não. Eu sei que eu estou usando a palavra pais. Mas o que fariam primeiro? They take care of the garden, I say, in your house. No, not take care of the garden. Não, não é cuidar do jardim. They create. Criam. So they're going to create. Então, vão criar. Who does that look like? Com o que isso Anybody? se Who? parece? Adam, who does that look like to you? Com quem isso te parece, Adam? Who's equal, different, and creates? Quem é diferente, igual e cria? Don't know? Você não sabe? God. Good. Deus. Does that work for you, certo. Adam? Tudo bem para você, Adam? God. Deus. Okay. So then what does God do? God's going to create, and Então, Deus vai fazer isso, vai you criar. have a child. E agora você tem uma One child? criança. And then you have another child. Depois você tem outra criança. And what's the power structure there between the children? E qual é a estrutura de poder aí entre as crianças? The older one is stronger. A mais velha Stronger? tem mais força? No, not stronger. What then? Então, não é mais Are força, they é o equal? quê? São iguais? I'm not asking you what you want them to be.
Eu não estou perguntando o que você quer que I'm asking you sejam. what they are in real life. Eu estou perguntando o que This são na one's- vida real. This one is 6 years old, Esse aqui tem and 6 this one's anos 6 months old. e esse 6 meses. They're not equal. E não são iguais. Okay, so there's a power struggle between them. Então existe uma At the beginning, the dificuldade power de poder struggle entre eles. Isn't visible. E no início, esse problema de poderes não é tão visível. But as they grow, Mas à medida que vão that power crescendo, struggle increases as they get from essa babyhood to dificuldade childhood de to poder, adolescence, teenage. isso aumenta de bebês para criança, para adolescente. So there's a power struggle there. Então, temos aqui uma They're not dificuldade. Não são iguais. And they are, what do we put here? E são o quê? O que colocamos aqui? Compare and contrast. Comparando e contrastando. God and person. Deus e uma Equal. pessoa. Not equal. Igual, não igual. Create, Cria, created. criado. Yeah, they're created. Okay. São criados, ok? Are they different? São diferentes? For sure, they're different. Claro, são diferentes. Okay, I put question mark because I said for sure, and you said yes. Então, eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque eu disse com certeza e você So- disse que sim. I don't want this to sound patriarchal. Então, eu não quero que isso soe patriarcal, One parent goes to work and one parent stays at home. mas um dos pais vai trabalhar e One outro cooks, fica em one doesn't casa. cook. Um cozinha e o outro não. They're different. São diferentes. The children, As are crianças. they different? Será que elas são diferentes? Oh, I'm not asking about their personalities. Eu não estou questionando as We're talking personalidades. about the power structure in a family. Estamos falando dessas estruturas de poder numa família. They're not different. Não são Are diferentes. we okay with that? Tudo bem? This is where we get into problems E é aí que a gente começa a ter because that's a boy and problemas, that's a girl. porque aqui a gente fala de um But if I rapaz say are they e uma different, menina. E se dissermos They end up que being é different. diferentes ou que são diferentes, because we tornam bring them up diferentes. incorrectly. Porque a gente os cria That's de one. forma incorreta. And then we go to what our friend said. Depois vamos para o que dizem There's os one's not nossos better than the other, amigos. Um não é melhor que o outro, but we all know mas sabemos if there's an age difference, que se há uma diferença, even if they're twins, mesmo se forem what gêmeos, happens o que acontece between children, between entre siblings? crianças? Entre irmãos. They're rivals. São rivais? They fight, Bojujú medzi whether it's Brigam. Cain and Abel Quer seja Caim e or Abel. one of the other twins that we can. Quais são I outros can't remember their gêmeos names in the Bible. da Bíblia que a gente poderia nominar? Jacob and Esau, yes. Isaú e Jacó. So you see that there's a struggle between them. A gente vê as dificuldades entre eles. So are they different? Então, será que são diferentes? No, Não, they're not different, não são diferentes, but they think they are. mas pensam que são. Who's these? Quem são esses? This is the people. Essas são as We the pessoas. people. Nós, as pessoas. So if you think about the power dynamics there, Se nós pensarmos na dinâmica de poder aí, you'll see that this mirrors all of your experiences. vemos que isso aqui espelha todas as nossas experiências. I think it's Paul says, when I was a child, I used to think like a child. Eu acho que é Paulo que diz, quando eu era uma criança, eu pensava como uma criança, When I grew up, I started behaving like an adult. mas quando cresci, comecei a me comportar como Okay? adulto. So if there's no questions on that, Então, se não temos perguntas em relação a isso, then
Let's move forward. Vamos avançar. We'll go with the human Vamos falar dos humanos, because the earthly does what? porque o terrestre faz o quê? When we think about parable teaching. Quando nós pensamos em ensino por parábolas. Heavenly. The human explains the divine, O humano explica o divino the earthly explains the heavenly. e o So if you want to know how terrestre heaven works, explica o divino. Então, se vocês you querem just need saber to como funciona understand o céu, how power structures work on earth. é só tentar entender como funcionam essas estruturas de poder na Terra. Now you can begin to hopefully understand. Então, agora, talvez vocês consigam começar a We'll go with the entender. children first. Vamos falar das As crianças they grow primeiro. older, À medida que what vão should happen? envelhecendo, o que deveria acontecer? what's the difference between a 10-year-old child and 10-day-year-old child? Is there a big Qual a difference? diferença entre uma A huge criança de difference. 10 anos 10 e de years 10 make dias? The Há world uma of grande difference. diferença. Now you have 65 and 75-year-old. Agora temos uma pessoa de 65 e Now outra de what's the difference? 75. Agora qual é a diferença? None. Nenhuma. There's no difference now. Não há diferença. So that can show us on a very simplistic level Isso mostra de uma forma bem simplística as these children que à medida que essas as humans crianças, como seres mature, humanos, vão you could have crescendo, different stories. podemos ter histórias You could do diferentes. Eden to Eden. A do Éden ao You Éden. could go from mortality to immortality. Podemos ir da mortalidade para a imortalidade. You could do at the beginning of heaven and go through the millennium. Poderíamos fazer no início do Whatever Éden story e you ir want to para o talk about milênio. maturity, Qualquer que seja a história que a gente queira falar sobre maturidade, what do we know? o que nós You sabemos? start off as not equal, Nós começamos You de start off forma não unequal. igual. and then as you mature, Começamos de uma you forma begin to see desigual. that inequality E à medida que a disappears. gente vai crescendo, a gente vê que essa by the desigualdade time ela you get to some. the end, E quando a gente you chega ao end up being fim, the same. And on this planet, acabamos por Tamina ser said, iguais. E nesse all end up planeta, como where? a Tamina disse, todos vamos acabar onde? in the dust, No pó. you all become equal at the end. No Okay, final, todos so somos that's the iguais. story of human beings. Então essa é a história do ser You can humano. all see that children, they all end up at the very end being equal. A gente consegue ver que as crianças no final se The tornam parents iguais. were always equal. Os pais sempre foram So iguais. there's no change there. Não há mudança. So now let's look at what? Agora vamos olhar para quê? We looked at these two on their own, Olhamos para esses dois, these two on their own, para esses now we're gonna dois, look at e agora vamos olhar para together. juntos. Because that's what the question was. Porque essa era a What does it mean pergunta. that we will rule with God? O que significa que nós vamos governar So com don't Deus? think about your family. Então não pense na sua Do família. not think about your family. Do not think about the families that you know of. Não pense nas famílias que você But think conhece. about a good family Mas pense numa boa or the família. ideal family. Ou na família How you ideal. would imagine it should operate. Como você imagina que deveria ser? How should these four people Como é que essas 4 pessoas interact with one another? deveriam interagir umas com as outras? We'll say at the end, Vamos which dizer means no at final, maturity. quando já tem uma We already know maturidade, that these are supposed to be the same and these Sabemos- are the same. que esses deveriam ser iguais e esses já são. What should your relationship with your children look like? Com que deveria se We'll parecer say o when seu, they turn 40 o seu relacionamento com and seus you're filhos quando tem 70, 40 anos e você tem What should 70 your e pouco? relationship be then? Como deveria ser então o vosso relacionamento? You said equal? I would suggest, Você disse igual, like I think Eu you're vou beginning to see, sugerir- that they should be equal. e eu acho que vocês começam a ver que deveriam ser iguais. If we agree that they should be equal, and I Se think you probably would concordamos agree, que deveriam even ser if not in your iguais, family, in the families that you know that they're not equal, mesmo se não for na vossa família, em famílias que vocês conhecem onde não são who's iguais, the one that's at fault?
Quem é que tem a culpa? When you look around Quando vocês olham or em your volta, experience, ou para vossa experiência, every single one of you cada are um all de children vocês são of crianças somebody. de alguém. So some of you are minors, Então, se vocês, alguns são but all the menores, adults here, mas todos os you've all adultos experienced aqui, this power struggle todos passaram por essa dificuldade with de your poder parents. com os vossos pais. And when you came to adulthood, E quando vocês chegaram à idade I think you're adulta, all nearly 40, if not over, vocês já devem todos ter, and your quase parents were 40. old or aged, E os vossos pais what são mais would you have velhos. expected? O que vocês What iriam would you have thought esperar? would be the right thing? O que vocês esperavam que fosse a coisa Would you certa? think it would be right to wait Vocês acham que estaria so your correto parents esperar can't clean their own bottom, até que os vossos pais não pudessem se limpar a eles they mesmos, can't get out of bed, não podem sair da cama, and they need you? precisam de Do you think vocês? it should get to that stage before you are equal? Vocês acham que deveria chegar a esse ponto até vocês se tornarem iguais? That their minds don't work well, Onde as mentes deles and já now não you have to take funcionam bem control of their money? e você tem que controlar o dinheiro deles? Do you think you have to wait that long before Vocês you can acham que share tem power with que them? esperar até então? Ask yourself how you feel Se Or perguntem felt como vocês se sentem ou when se your sentiram parents still treated you like a child. I don't mean when you were 18. I mean when you were, 30, 40, a real adult. Eu não me refiro a So 30, I'm 40 not, you don't have to give a anos. testimony. Quando vocês são realmente You don't have to adultos. give a testimony unless you want to. But it explains this scenario I'm suggesting. I want to suggest Mas se vocês têm pergunta em relação most a esse parents don't give cenário, up their power eu quero dizer que a maioria dos when you pais get não to the end. abdicam do everyone's seu an adult. poder. Mesmo no fim, quando todos são adultos. They still want to control their children. Ainda querem controlar os seus filhos. They're more powerful than their children. Têm mais poder que os filhos. They don't trust their children. Não confiam nos filhos. Whatever dynamic you want to think of, they want to hold on to power. Qualquer que seja a dinâmica que vocês queiram pensar, eles And sempre you know querem ter o poder. E But vocês most of the sabem time, que na maioria das they're not vezes, actually capable of holding on to that power and exercising it. eles nem sequer podem segurar esse poder e exercê-lo. But they still do. Mas ainda o fazem. So, for me, Então, para mim, when we talk about what does it mean to be equal with God or ruling with quando God, nós falamos do que é ser igual a Deus e it's governar about this com Deus, power sharing. é a questão de compartilhar esse We know poder. that the parents are different. Sabemos que os pais são diferentes. We know that children have different personalities, but they're not different. Sabemos que crianças têm personalidades diferentes, mas não são diferentes. But when you get to the end, E quando chegamos ao fim, now you don't have two parents and two children. agora não temos dois pais e duas crianças. What do you have? O que temos? Yes, exactly that. You have 4 adults. Temos 4 adultos. Each one is slightly different. Cada um pouco diferente. Some have strengths and some have Alguns têm weaknesses. forças, outros fraquezas. And without being blasphemous, E sem blasfemar, I think that's what it means about ruling with God. eu acho que é isso que significa governar com Deus. Without being blasphemous, which means saying something bad about God. Sem blasfemarmos, que seria dizer algo ruim contra Deus. When it talks about ruling, Quando fala sobre governar, I think we get to a place eu acho que nós chegamos a where ponto 4 adults, onde 4 adultos, 2 gods and 2 humans, 2 deuses, 2 humanos, come together se juntam and they share power together. e dividem esse poder. And it's not about us taking God's job E não é sobre nós tirarmos o trabalho a or being Deus as clever as God. ou ser inteligentes como Deus. It's about God realizing É sobre Deus dar conta that it's now time to share their power and their authority. que agora é tempo de compartilhar Not like seu human poder e parents because they're autoridade. too old and frail, Não como os pais humanos que são velhos e fraquinhos,
but a recognition mas that they're um created beings reconhecimento de que são seres criados, have now come of age, que envelheceram, and the relationship that they can have now e que o relacionamento que podem ter agora is stronger, better, é more melhor, é healthy mais forte, é mais saudável than the one that they had before, do que o que eles tiveram when antes, there was power over them. quando eles tinham um poder sobre eles. And as I said, I don't want to get blasphemous about God's weaknesses, E tal como eu disse, eu não quero fazer uma blasfêmia das fraquezas I de didn't Deus. find the Ellen White quote, Eu não achei a citação da Ellen White, but she says one of the greatest mistakes that parents make mas ela diz que um dos grandes erros que os pais cometem when they get elderly quando envelhecem is to release authority and power to their children. é dar esse poder e autoridade aos filhos, To hand over the keys. entregar as chaves. They still want to hold on to that, Eles ainda querem segurar isso. I'll redo it. They make a mistake Eu vou ler. because they don't want to hand over their power to their children. Eles cometem um erro porque não querem dar o seu poder aos So I said it in filhos. the form of a key. They have the keys and they don't want to give the keys to the É children. como ter uma chave e não querer dar essa chave aos filhos. And God's willing to do that. Mas Deus está disposto a God's willing fazer to isso. power share with us Está disposto a compartilhar conosco o poder. because it's good for whom? Porque é bom para quem? For all of them. Para todos. And I think that's where we struggle. E eu acho que é aí que nós We temos think God doesn't dificuldade. need us, Porque a gente acha que Deus não precisa de that nós. we're the ones that need God, Que nós é que precisamos de that Deus. God's doing us some favor. Que Deus nos está fazendo um favor. It's all just an act. Que é tudo uma atuação. But I think the more we learn and know about God, Mas eu acho que quanto mais nós aprendemos e realize sabemos de Deus, that God needs us mais nós damos conta que Deus precisa de nós. in many ways that we don't really fully appreciate. Em várias formas ou maneiras que a gente nem The same sequer way aprecia. Da mesma That a forma parent que um pai ou uma mãe needs their children to support and take care of them. precisa de filhos para apoiá-los. All of us Todos nós have many friends. temos muitos amigos. You have the term blood is thicker than water. Usamos o termo de que sangue é mais grosso que a água. No inglês é usado Have that esse term? termo. There's a special bond between the couple and the parents to the children. Há um relacionamento especial entre o casal e os filhos. And children to children. E também crianças com crianças. So, all I'm suggesting, Então, tudo que eu estou sugerindo, God has millions of created beings, Deus tem milhares de seres criados, surrounded by beings that are more majestic and beautiful than maybe we would ever be. I don't know. está rodeado de seres mais lindos e majestosos do que nós talvez vamos And yet, chegar a like ser. you, E ainda assim, the tal como apple of vocês, God's eye, a menina Bible dos olhos verse, de I think it Deus are us. somos nós. These children who are rude, disrespectful, rebellious, Esses filhos que são rudes, que não têm respeito e que são rebeldes. but we will get to a place where we become adults, Mas vamos chegar a um ponto onde nos tornamos adultos. and most of the time, E na maioria das when we get to vezes, the end, quando you chegamos ao realize the fim, people that were bad nos damos conta que as pessoas que eram ruins were not the naughty children, não eram as crianças it was the piores, dysfunctional parents. não eram pais disfuncionais. And our job function E o nosso papel, nosso is to trabalho understand ourselves, seria nos but entendermos, also to understand our parent, mas também entender os nossos pais, God, Deus, because when we question God, porque quando often questionamos we see Deus, God being dysfunctional
Muitas vezes nós vemos Deus sendo And our disfuncional. problem is E o nosso problema é, we're too afraid to say that. temos muito I was medo gonna de dizer create- isso. Se eu fosse If I criar, was going to create, most most of you said I would have done it in a completely different way. a maioria de vocês disse que faria de uma And forma so our completamente work diferente. Então, o nosso Is to trabalho deconstruct God's seria behavior desconstruir o comportamento de like it Deus, is exactly with our parents. como é da mesma forma com os nossos When we pais. see our parents' dysfunctionality, Quando a gente vê a disfuncionalidade dos nossos pais, I think our goal is eu acho que o nosso papel é to realize the lack of dysfunctionality when we view God, nos darmos conta da falta de funcionalidade quando nós or we vemos see God's Deus. perfection, basically. Nós vemos basicamente a perfeição And it's de not that Deus, easy to see. que não é assim tão fácil de ver. So that's what my answer for that question is. É essa a minha resposta para essa pergunta. And yeah, so I'm going to say I'll stop there and I'll just field some questions now. Eu vou parar aí e vou You ouvir as said vossas it is perguntas. hard to see Você disse God que é as difícil ver not dysfunctional. Is it isso because como of our não own disfuncional? dysfunctional experiences Isso within será the por causa family? das Is that nossas why we see God experiências in that way? disfuncionais familiares? É por Manuel. isso que a gente enxerga dessa forma. In English, there's a saying or a phrase. Em inglês há uma frase, um A little ditado, knowledge is dangerous. que um pouco de conhecimento é perigoso. You have something like that? Vocês têm algo assim? So at least we can all understand the concept, even if you don't agree. Então, nós conseguimos entender o conceito get mesmo que a gente não concorda. Amateurs like Quando a us gente tem amadores como who nós, learn something, que aprendem algo, they often think that they know more than they really know. muitas vezes pensam que sabem mais do que na verdade sabem. So I'm going to use that. I think it's a principle Então, eu vou usar, eu acho que isso é um princípio, about this question. sobre essa pergunta. So I asked, if you were going to Eu create, how perguntei- would you do it? Se vocês fossem criar, como fariam? Most of you said I wouldn't do it this way. A maioria de vocês disse, eu não faria dessa forma. This way is silly. Porque dessa forma é Doesn't make tonto. any sense. Não faz sentido. It's not even righteous. Nem sequer And é you're basing justo. all of that E vocês estão baseando tudo isso on your understanding no vosso conhecimento of stuff, whatever the thing is. do que And I'm quer saying que the seja a reason you coisa. view it that way E eu digo que a razão pela qual vocês is enxergam because dessa you think you're an forma expert now, é porque vocês acham que agora são because experts, you've read a book porque vocês leram um or livro, heard a sermon ouviram um sermão on equality. de igualdade. So now we're all the resident experts on equality, Então agora somos os residentes We look at espertos da God. igualdade. and we see God is failing on the test of equality, E olhamos e dizemos, Deus está falhando no teste and that's why we de see igualdade. E dysfunctionality. por isso vemos essa And so our job disfuncionalidade. is Então o nosso trabalho é to learn more about equality, aprender mais de not igualdade, to keep silent or to be quiet. não estarmos em silêncio ou nos And I calarmos. think E eu acho the more we learn about que equality, quanto mais aprendemos da we see that igualdade, God's actions mais nós vemos que as ações de Deus and our views e a nossa visão of God de Deus and their actions e as suas ações will end up getting to a place where they join together. vão chegar a um ponto And onde they're in se unity. juntam e têm união. So we did a little exercise Então this morning. nós essa manhã fizemos um We looked pequeno at how God exercício, creates, vimos como Deus cria and hopefully we saw some sense behind it. e eu espero que a gente tenha encontrado sentido Then por we looked trás at disso. another subject related but A different. gente olhou para outro tema relacionado, mas diferente. We didn't look at all the issues about equality. Não olhamos para todos os problemas relacionados à We ended up igualdade. focusing on one part, Nós acabamos por focar numa parte which is how about ruling with God? It doesn't make any sense. que é, e se nós governarmos com Deus? Não faz sentido. And then how can we be equal to God? Como é que nós podemos nos So we tornar gave a iguais little a Deus? example here Demos um pequeno exemplo aqui to at least begin to
open up a thought process para pelo menos começarmos a abrir that this plan that we have, pensamento que esse the plan that plano we've been given by God, que nós temos e que foi dado por because we didn't Deus, make this up. porque nós não criamos These are isso. all inspired statements. São tudo discursos And I think people say, inspirados. E eu acho que as pessoas dizem, maybe we don't understand what they mean talvez nós não entendemos o que querem because we dizer, think we have an idea of what equality means. porque nós achamos que temos ideia do que significa igualdade. So hopefully, in these two really good questions Então, eu espero que nessas duas and the perguntas que simple foram answers that realmente we've come boas to, or conclusions, e essas simples respostas ou we conclusões can a qual see chegamos, que a gente possa that what ver appears to be que dysfunctionality aquilo que possa parecer disfuncional, or crazy behavior, um comportamento louco, like how can we rule with God, como, por God's too exemplo, big como and a we're gente too pode small, governar com Deus, porque somos tão pequenos we e Deus begin é to tão get into the grande, mind of God. que a gente possa começar a entrar na mente de Deus. So that's how I'd answer that question. E assim nós iríamos responder essa pergunta. What appears dysfunctional Aquilo que parece disfuncional is based upon our misunderstanding é baseado na nossa má because interpretação, we've got a little bit of knowledge, porque temos um pouquinho de and conhecimento, Solomon would say not much wisdom. e Salomão iria dizer, não temos And the more muita wisdom we can get, sabedoria. E quanto mais sabedoria nós conseguimos hopefully ter, using rules, espero que things that usando didn't make regras, sense, as coisas que não faziam sentido, if they don't make sense now, at least they seem more reasonable. se elas não fazem sentido agora, pelo menos elas parecem mais razoáveis. Even though we haven't fully defined how can we rule with God, Ainda que a gente não tenha definido como é que a gente vai governar you can com see the Deus, reasonableness of it, a gente pelo menos consegue ver um pouquinho a razão disso. because we all have experienced Porque todos the bad experimentamos behavior of our parents, o mau comportamento dos nossos pais. how we have wanted to get close to them in adulthood, E quando nos tornamos mais they adultos, still queremos treat nos us like we're aproximar 10, e ainda assim nos tratam como se tivéssemos 10 and how anos. hurtful and damaging that is. E como isso machuca e causa dano. And so, if we can understand that, Então, se nós podemos entender the isso, failure of our parents, a falha dos nossos the pais failure of our parents, and the success of God's plan, e o sucesso do plano de Deus, I think we can answer that question about dysfunctionality. eu acho que nós podemos fazer a pergunta de And it helps us to disfuncionalidade understand better e nos ajuda a what entender equality melhor looks like and how hierarchy works. com o que se parece a igualdade e como funciona a hierarquia. Let's close with prayer. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos that you have better about my weakness and your strength, my foolishness and your wisdom, a minha tolice e a tua sabedoria, and yet e ainda assim, as I understand you better, à medida and que eu te myself better, entendo melhor e me entendo melhor, I begin to see eu a começo way por ver forward caminho em diante, that you have a plan to let me come closer to you. que me deixes estar look mais forward to próximo that time. de ti. I look forward to the experience that I'm having now Eu olho, and understanding you better and getting closer to you. agradeço pela oportunidade de te Pray entender this melhor experience for e each of us. estar mais próximo de ti, e oro para essa experiência Jesus' para cada name. um de nós, em nome de Amém. Jesus. Amém.